Anderson, eu me interessei muito pelo aspecto que você falou daqueles que se colocam se jogam as regras do jogo e deixam de jogar as regras do jogo ao seu bel prazer, Aham, como é o caso do sim. Mamãe Falei, como você Aham, bem citou. Nesse caso, me parece que a batalha no debate público ela é praticamente impossível de ser realizada se as regras básicas do jogo republicano, né, se elas não aham, são respeitadas. Como sim. nós podemos fazer para reestabelecer essas regras nesse tipo de Eu acho que embate? há situações nas quais elas não serão respeitadas. Quando essas duas manifestações têm que se enfrentadas todos os domingos. Quando eles estão frente a frente, não é uma situação de debate, né? É uma situação de enfrentamento. Então, quando eu intervi lá no Facebook do meu colega, eu tomei o cuidado de simplesmente postar, olha, essa frase não é do Churchill, botei lá o site do Churchill, mas não disse nada, olha que ignorância, olha que estupidez, o indivíduo não confere a fonte das suas afirmações, né? Mas eu coloquei uma matéria da Eliane Brum, que é uma grande jornalista que atualmente está morando no Pará, sobre o título da matéria o sentido do título da matéria é a atração que os brasileiros têm pelos militares. E aí, no início, eu acho que não aparecia o nome da Eliane Brum. Aí um ex-colega, sempre são essas pessoas que andam, de vez em quando, se incorporando como fantasmas de 64 na minha página, ele escreveu assim: tu não mereces respeito por espalhar mentiras. Dos grandes problemas das redes são rapidamente as discussões descambam para um bate-boca que acaba se transformando numa reunião ministerial do Bolsonaro. O que os caras querem é a nossa hemorroida. Né? Palavrão, ofensa. Né? Então, eu me limitei simplesmente a pegar a matéria dela e reproduzi-la toda. E depois botei mais uma matéria, para evitar que a situação descambasse para uma ofensa, né? Para um bate-boca onde o choque dos argumentos perde sentido. Então, sempre que em certos momentos eu acho que a ofensa pode ser um recurso adequado, mas a ofensa, ela impede que haja uma discussão de ideias, né? Então, quando nós conseguimos colocar os nossos adversários na parede com argumentos adequados, eu acho muito melhor do que colocá-los na parede com ofensas, né? Lá incorporando o espírito do bolsonarismo. Pode ser eficaz, pode ser uma vitória temporária, mas a vitória com argumentos eu acho sempre muito mais útil e adequada do que simplesmente bater boca. Bater Parece boca. mais sólido, não é? De certa É. forma. Em relação ao passado, você disse que Uhum. o olhar para o passado nos ajuda a ver como essas Uhum. guerras culturais são reapropriadas e são recriadas e Sim, representadas sim, de sim. maneiras distintas. É. Bem, primeiro, claro, eu quero falar novamente do paradoxo, né, que nós vivemos, aqui no Brasil em particular. O desprezo pelas humanidades e o papel central delas nas discussões. Então, eu acho que eu estava lá no último congresso da SBEC, quando eu mencionei o discurso de posse do Ernesto Araújo, do nosso chanceler. Eu lembro. Como eu já tinha dito, por um lado, eu acho que nós deveríamos agradecer a ele, né, por mencionar os antigos, porque de qualquer forma é uma menção, mas é uma menção que faz retroceder o estudo da antiguidade a talvez a primeira metade do século XIX, com a ideia da civilização grega ou greco-romana superior, né, como sendo o locus da identidade ocidental e cristã. Aí ele compara Trump, em outro artigo que ele escreveu, coloca Trump numa linha de tempo que começa com Ésquilo e vai até Spengler. Então seria interessante saber por que ele interrompe em Spengler. Mas ele coloca o Trump numa linha de defesa do mundo ocidental, judaico-cristão, que começa com Ésquilo, pagão, né? grego, grego antigo, e termina com Spengler. Bem, nesse caso, se fosse uma discussão acadêmica, eu acho que seria tranquilo. Seria tranquilo. Porque nós conhecemos a história da historiografia, a história da apropriação do mundo antigo
pelos europeus, pelos norte-americanos e por nós. E nós sabemos que essa ideia de civilização como um ponto de partida puro e absoluto do mundo no qual nós vivemos é equivocada, é errônea. Mas ela foi restaurada a partir lá do atentado às duas torres de Nova York, em particular. A ideia de civilização voltou a ser restaurada com um valor intrínseco. Então, isso coloca todos nós que somos especialistas no mundo antigo numa posição muito privilegiada, porque o Ernesto Araújo ou qualquer outro semelhante, e não tem ninguém semelhante a ele, porque esse governo também não gosta muito desse tipo de discussão. Eu fico imaginando como deve ter sido surpreendente para aquela plateia, na posse do Ernesto Araújo, ouvir aquele discurso, que menciona termos em grego antigo, menciona em tupi, menciona as coisas que as pessoas não fazem a mínima ideia, um discurso tremendamente longo, inadequado para a situação, para a audiência. Então, ele não tem muitos seguidores. Então, praticamente, eu creio que seja apenas ele a invocar o mundo clássico greco-romano na defesa dessa revisão do passado e do presente que eles estão envolvidos, e que é um movimento planetário, realmente, né? Um movimento planetário nascido nos Estados Unidos. Então, isso para nós é uma beleza. É quase um privilégio ter alguém como ele, dizendo essas coisas, como nosso adversário, porque é muito frágil a restauração da ideia dos portugueses chegando ao Brasil com a intenção apenas de salvar as almas dos indígenas. Isso é tão ridículo, que torna um debate quase que sem sentido. Talvez realmente ele, na intenção, não seja debater conosco, é debater e passar essa adiante para outras pessoas, não para nós, porque dificilmente algum de nós, eu imagino, vai adotar essa posição novamente, de adoração, essa ideia de origem judaica cristã clássica da nossa tradição. Essa constituição dos discursos desses neofascistas, me parece que eles fazem uma série de citações ao mundo antigo, citam Aristóteles, citam para criticar Marx ou Gramsci. Me parece uma constituição de uma autoridade fraca, mas que, de alguma forma, é efetiva para persuadir um determinado público. E eu não sei dizer exatamente o porquê que algumas pessoas são tão efetivamente persuadidas ao ponto que parece ser difícil recuperá-las para uma razão. Então, o que você acha sobre isso, Anderson? Olha, um dos problemas é que nós vivemos isolados no nosso pequeno mundo, né? Eu tenho contato muito limitado com pessoas que pensam assim. Eu posso me lembrar, assim, na minha família, eu acho que toda a família teve alguém que votou no Bolsonaro, né? Mas o voto também é uma coisa muito complexa, nem sempre as pessoas fazem uma avaliação, sentam para fazer um seminário para decidir sobre o seu voto, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro e hoje estão arrependidas. Eu conheço pessoas que se agarram a esse mundo que é representado pelo Bolsonaro, a despeito das barbaridades que ele diz e que ele faz. E para nós é difícil realmente como aceitar que pessoas ouçam o que nós ouvimos e acreditem e sigam esses indivíduos. Alguns anos atrás, no início do semestre, chegou um aluno para mim e disse: professor, por que na universidade predomina um pensamento de esquerda? E imediatamente eu já pensei, putz, lá vem alguém. O Bolsonaro não existia porque o Bolsonaro ainda não tinha se tornado uma realidade nacional. Mas eu respondi para ele, e quando eu respondi para ele, eu entendi que a dúvida dele era uma dúvida genuína. Ele não era uma pessoa, não era um militante de direita, nem era mal intencionado. E aí eu disse para ele, olha, por que a esquerda domina nas humanidades? No Brasil, nós não estamos na União Soviética. Se nós estivéssemos na União Soviética, nós teríamos horror. Se nós estivéssemos na Rússia, se nós estivéssemos na Polônia, se nós estivéssemos na Romênia, na Albânia, nós teríamos ojeriza a história da União Soviética. Mas nós não estamos lá, nós estamos no Brasil. E a nossa experiência autoritária no Brasil é de direita, não é de esquerda. É a direita autoritária que interviu nas universidades, fez expurgos. E aí eu falei para ele que há, inclusive nos arquivos da Universidade de Caxias do Sul, os processos de expurgo de professores.
Então, ao invés de eu bater no indivíduo a priori ou ser estúpido ignorante, eu consegui manter a calma, né? Também não entrei em pânico, né? E consegui argumentar e vi que a dúvida do rapaz era uma dúvida, simplesmente. Então, eu acho que nós vivemos muito isolados no nosso pequeno mundo, né? E, para mim, que tu não és ainda professor da universidade, mas és aluno de doutorado, mas também, talvez, em menor grau, tu experimente esse tipo de vida. Nós convivemos com pessoas que pensam a mesma coisa que nós. É muito, a não ser quando nós saímos da universidade, nós deixamos de sair com as pessoas que frequentam o nosso ambiente acadêmico, é que nós entramos em contato com pessoas que pensam radicalmente diferente, e isso é uma experiência bem difícil, muito difícil. Então, aí vai depender da vida de cada um, Mas o mundo acadêmico, ele é muito centrípeta, ele nos atrai para dentro dele, ele não nos expulsa para fora dele. O Lattes nos incentiva a fazer coisas para nós mesmos, não para fora do mundo acadêmico. Tem colegas que sim, tem maior presença, tem maior inserção, mas de uma forma geral, a carreira acadêmica é uma carreira que nos traz para dentro do mundo acadêmico e pouco nos coloca para fora dele. Eventualmente nós somos chamados para televisão, para rádio, agora com o YouTube, graças a ti, né, e a outras iniciativas, há um número muito grande de acadêmicos, né, com canais no YouTube, mas também são tantos canais, né, que talvez se perca entre todas essas milhões de coisas que existem. Então é muito difícil. Eu acho que aí depende das nossas vidas, né, do que a nossa vida nos faz, nos coloca em contato. Quando se participa eventualmente de manifestação, isso também é um universo homogêneo. E dependendo da manifestação, às vezes eu reparo, tem manifestações onde há mais cabelos brancos predominando e há manifestações onde há menos cabelos brancos predominando, que isso é a gurizada mais jovem. E aí eles ficam pulando, é uma coisa que até desestimula pessoas da minha idade a fazer parte da manifestação, porque já não tem condições de ficar pulando por mais 5 minutos. Então, quando o pessoal começa a pular, eu vejo que não é a minha manifestação, eu prefiro uma manifestação dentro de um auditório, de um seminário acadêmico. Não, estou brincando, mas é difícil, realmente é muito difícil. No meu departamento foi instaurada agora uma disciplina chamada História Pública. Eu, sinceramente, não sei muito bem o que é isso, mas eu acho que são essas traduções do conhecimento histórico para um público mais amplo. Eu ouvi, quando eu estava passando um filme que era uma adaptação cinematográfica do Júlio César de Shakespeare, num seminário, do outro lado, no auditório, estava o término do semestre dessa disciplina de História Pública, que foi uma sucessão de músicas, que eu acho que de nada adianta se essas músicas ficarem dentro do mundo universitário, né? Nada adianta, eles têm que sair. Mas a nossa situação não é tão isolada, porque há várias discussões que têm origem acadêmica que hoje em dia são discussões públicas. A natureza do Holocausto, a natureza do nazismo, do fascismo, a natureza do regime autoritário de 64. Tudo isso são coisas que extrapolaram o mundo acadêmico e que, eventualmente, são oportunidades para nós fazermos parte dessas outras esferas de contato para além do nosso pequeno universo, né? Do nosso pequeno universo. Pouca gente vai conhecer Cícero como tu conhece, pouca gente vai ter a adesão existencial que tu tens ao Cícero, né? Que graças ao teu estudo, eu até tomei uma decisão de não ofender o Cícero aqui para não arruinar a nossa entrevista, porque eu sei que tu ia ficar muito chateado, talvez tu tirasse a minha entrevista do ar. Com certeza, abriu o processo. Esse nosso mundo é muito peculiar, né? Imagina, tu deve ter ficado muito orgulhoso quando a Polícia Federal denominou uma das suas operações de catilinárias. Isso é interessante porque me parece que a história antiga, em específico, ocupa um espaço de prestígio muito grande. E eu não sei se é por nas denominações da Polícia Federal, né? Nas denominações das ações da Polícia Federal? O Moro falando latim, citando Horácio, a gente vê... A gente vê um prestígio que a história antiga ocupa para ser utilizado nesses embates. Mas não te esquece que eles estão querendo restaurar
uma história antiga, que é a história antiga da erudição do século XIX, né? Sim. Não é uma história erudita que nós conhecemos hoje. É uma história erudita como fonte de autoridade para posições particulares. Pode ser, né, para dar maior lustro para suas ideias, né, para gerar um fundamento para suas ideias, mas é uma coisa completamente diferente. Agora, na Polícia Federal deve ser certamente alguém que fez história, gosta muito de história antiga, passou no concurso e deve ter uma sala lá que é a sala de denominações de operações da Polícia Federal. E aí nós devemos, inclusive, fazer um agradecimento nacional para esse indivíduo. Coloca esses nomes nas operações. Eu acho que a gente já deveria ter feito uma moção de apoio à Polícia Federal para ela continuar dando, inclusive, dar sugestões de denominações para eles, outras coisas, né? Ir para a antiga oriental, falar em Egito, Mesopotâmia, Anatólia, os hititas, dar um nome lá de uma realeza hitita para alguma operação. Né? Perfeito. Exatamente isso. É. Espero que essa tenha sido uma oportunidade de a gente falar com pessoas de fora do nosso pequeno universo, né? Que tenha ficado bom, que eu não tenha me estendido, mas eu acho que nós tocamos os pontos mais importantes, Alessandro. Perfeito. Então, gente, eu agradeço aqui quem assistiu o vídeo. Se você gostou, por favor, clique aqui em gostei, aqui embaixo. Se inscreva no canal. E, Anderson, você gostaria de dar algum recado, falar alguma coisa para as pessoas? Não. Então corta essa parte. Não, sabe uma coisa, Alessandro, uma coisa que nós não tocamos, que o pessoal as pessoas que leem jornais ou leem sites de notícias, devem ter visto o quanto a epidemia gerou de postagens e matérias sobre a peste ao longo dos tempos, começando na antiguidade. Isso teve muita coisa, né? Lá desde a Ilíada, passando por Tucídides, passando pelo Império Romano, teve muita coisa. Então é interessante como é uma característica talvez do mundo no qual nós vivemos, que frente a essa nova experiência da pandemia de coronavírus, nós sempre explicamos tentando retroceder o máximo possível no tempo. E esse retroceder no tempo, de uma forma geral, as pessoas começam na antiguidade. Claro, não é uma antiguidade, por exemplo, hebraica, não é também uma antiguidade mesopotâmica, nem egípcia, nem hitita, nem persa, é uma antiguidade greco-romana. Mas mesmo assim, eu acho que isso é importante para nós e é uma grande oportunidade que nós temos, né, de participar, né, de discussões e de manifestações para além dos muros da academia. Eu agradeço. Não tenho maiores recados, não gostaria de ter uma palavra assim sábia, uma orientação sábia, mas sinceramente não tenho. Eu espero apenas que gostem e que o teu canal tenha sucesso. Obrigado, Anderson. Um abraço. Obrigado pela participação.